Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 15 de julho de 2025. Pessoal, chegando aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal, no dia de ontem, a gente teve ali uma violação da mínima, né, do candle 27. Ele veio tocar aqui a média de 17 períodos do semanal. E agora a gente vai ter que aguardar durante essa semana como é que ele vai se desenvolver. Se ele vai dar continuidade no movimento, ou seja, se ele vai vir buscar essa média aqui de 72 períodos do semanal, certo? Ou se de fato ele vai se segurar por aí, né? A gente tinha chamado a atenção em relação à retração oposta, em relação ao topo, até esse fundo da 23 aqui, ó. Então ele está sobre os 76,4% da retração. Ele chega a violar, mas olha, ele tem um fechamento exatamente no 76,4%. Então vamos ver como é que ele se comporta no dia de hoje, tá? O semanal tem a semana toda para se desenvolver. O diário, ó, então a gente teve, se a gente olhar aqui, ó, para o ângulo da venda, né, pelo ângulo da continuidade, a gente vai ver que ele fez um movimento para baixo. E nesse 130 ele fez uma correção no próprio candle. E ó, ele começa a desenvolver um pivô para baixo, ou seja, ele está tentando forçar, está tentando formar esse pivô para baixo. Ele chegou a violar, ó, porém, olha que interessante. Basicamente foi um rompimento falso ali, né? Uma vez que ele rompeu ali a região, ó, e ó, ele não conseguiu fechar, firmar abaixo dessa região. Ó, a mínima do candle anterior era o 755 e ele fechou no fechamento no 740. Então, ele deixa um indício de rompimento falso. Então, nós vamos ter que observar no dia de hoje se de fato ele vai acelerar, se ele vai inicialmente buscar esse fundo aqui, ó, fazendo o 618 do movimento da projeção, tá? Ou se de repente ele se segura por aqui e entrega um movimento corretivo. E aí, de repente, tentando mudar o comportamento, né, em relação à questão da queda. O que está afetando bastante essa questão da incerteza do cenário externo, as questões de taxação, enfim, isso está influenciando nas decisões internas aqui dessa movimentação. Possivelmente depois que isso se resolver e a gente ter mais certeza do que vai acontecer, a gente possa voltar a ter um preço tentando buscar novos topos, tá? Enquanto isso não ocorrer, a gente pode ter pregões mais amarrados, com menos movimentação, com amplitude menor, tá? Então a gente vê aqui, ó, que ele tocou a média de 72 períodos, fechou abaixo dela, né? Mas deixou bastante sombra inferior e também superior. Vamos ver se no dia de hoje a gente tem uma movimentação mais expressiva e de repente ele vem buscar esse fundo aqui do 108, acelera, né? Mas ele tem até mais alvo para baixo, de repente até vir essa média de 200 períodos do diário. Quando a gente fala de 60 minutos, o que a gente consegue observar? Que a gente consegue observar que ele continua fazendo os movimentos de zigue-zague para baixo, ou seja, movimentos descendentes. Então ele toca na média, acelera, toca na média, acelera.
toca na média e novamente acelera. Então, tem vezes que ele faz esse toque na média rápido e tem vezes que ele faz esse toque na média de 17 períodos. Então, ele fica se revezando entre 9 e 17, mas ele vem entregando uma movimentação pequena, mas vem entregando. Agora, o que pode acontecer? Como ele está num suporte bem relevante, né, como a gente já chamou atenção nos últimos estudos, pode ser que ele faça isso daqui, né? Fez esse movimento para baixo, fez essa correção na VWAP, e aí aqui agora ele tem a possibilidade de continuidade ou de repente tentar se segurar por aqui e aí entregar um movimento de reversão. Tá? Mas isso é uma possibilidade apenas que eu estou trazendo para vocês de possibilidades do que pode acontecer para a gente tentar ganhar previsibilidade. Tá? Agora, se a gente olhar aqui, ó, eu estou vendo também aqui nesses 60 minutos uma pequena LTBzinha aqui, ó, que vem sendo respeitada, então vem tendo toques nela e vem se segurando, ó. Então, enquanto ele se mantiver abaixo dessa LTB, ou seja, enquanto ele não conseguir passar para cima dela, é bem provável que continue caindo. Então, ele vai tocando em média, vai tocando na LTB e continua caindo. E aí, mesmo lento, ele pode ir se desenvolvendo. Então, obviamente, que se perde este fundo aqui, né? Se perder esse fundo aqui, eu entendo que é continuidade nas vendas. Até mesmo o próprio toque de média ele já dá condições de vender, né? Aqui a amplitude até a mínima é 400 pontos para um stop de 250 aproximadamente. Então aí vocês têm que avaliar dentro do perfil operacional de vocês se faz sentido ou não fazer esse tipo de operação, se de repente não precisa de uma correção maior, analisar bem graficamente o que fica mais interessante. Eu gostaria muito que ele fizesse um movimento mais direcional e depois fazendo um reteste de repente dessa LTB, ou até mesmo ele simplesmente fazer, não precisa nem vir até ela, fazer uma correção na média e depois fazer um movimento de reversão aqui. E aí sim ficaria mais convidativo para a gente pensar em compras. Do contrário, a gente vai seguir olhando para essas vendas, mas com cautela, tá bom? Se você estiver gostando desse vídeo, deixa aí o seu curtir, compartilhe o vídeo com os amigos também. E se você estiver gostando desse vídeo, coloca aí nos comentários gostei, para a gente saber que você está acompanhando o nosso canal aqui. O 15 minutos, vamos lá para o 15 minutos. O que o 15 minutos está nos falando? O 15 não muda muito tá, o cenário em relação ao que o 60 vem mostrando por esses últimos dias. Porque na verdade ó, a gente vê que o deslocamento foi bem pequeno no dia de ontem. Então não tem muita mudança aqui. O que dá para fazer? A gente fazer essa primeira retração oposta aqui, ó. Então ficar atento de como que ele vai se comportar nessa retração. Deixa eu colocar uma cor aqui para vocês poderem visualizar melhor. Isso aqui, ó. Então a gente fica atento como é que ele vai se comportar aqui. Como ele vai chegar aqui na retração, se de repente ele vencer essa LTB. Então ele vai ter o primeiro desafio aqui no 50%, que você vai ver que tem um fundinho do lado esquerdo aqui que ele pode sentir, certo? Passando disso, aí começa a chegar em médias, né? Começa a chegar a média, então começa a ter algumas resistências adicionais aqui quando ele começa a dar continuidade na movimentação. De repente ele pode sentir a região, tá? Por conta desses movimentos anteriores aqui, começa a entrar nele conceito de bipolaridade, e aí ele pode dar uma cedida. E aí, fazer esse reteste desse topinho aqui que ele marcou uma, duas, quase 3 vezes aqui. E aí, quem sabe ele não consegue armar um movimento de continuidade para cima, tá? E isso se de fato ele quiser vir para cima, tá? Também a gente tem um cenário dele dar continuidade, ou seja, ele vir fazer uma correção de 50% seria interessante, tá? E aí depois ele fazer uma continuidade do movimento, ou seja, continuar fazendo um movimento descendente, aí de repente desenvolvendo um movimento de zigue-zague, e aí quem sabe não buscando o fundo aqui do diário que a gente vem chamando a atenção há algum tempo.
tá bom? Então vamos ficar atento como que ele se comporta. Tente bem filtrar as suas operações de acordo com o teu operacional e não fique se expondo se de fato não tiverem oportunidades. Lembrando que o mercado tem todo dia, então vamos tentar extrair o melhor desse mercado aí e as oportunidades de alta probabilidade. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã.